normas de gênero e práticas subversivas na Defensoria Pública, litigância estratégica em prol das pessoas transexuais e travesti, pela Lívia Miranda Miller Drummond Cáceres, Rio de Janeiro. Bom dia a todas e todos, queridos colegas, queridas colegas da mesa. É um prazer imenso estar aqui entre práticas tão brilhantes e eu venho trazer um pouquinho de uma iniciativa do Núcleo de Defesa da Diversidade Sexual e Direitos Homoafetivos da Defensoria do Rio, que diz respeito à realização do direito ao nome e o direito à identidade de gênero das pessoas transexuais e travestis do Estado do Rio de Janeiro. Bom, em 2015, quando a equipe do Nudiverse começou a trabalhar, a gente identificou alguns desafios nessa litigância referente à retificação de nome e gênero. O primeiro deles era a falta de confiança da população T nos órgãos estatais. Pouquíssimas pessoas tinham essa disposição de enfrentar um processo judicial, enfrentar a morosidade desse processo, se submeter a perícias muitas vezes vergonhosas, humilhantes, perícia médica para analisar a sua genitália, tratamento degradante nos corredores dos fóruns, ser chamadas pelos seus nomes de registro e ver sua identidade de gênero desrespeitada. E havia ali, então, a necessidade de repensar essa metodologia. O primeiro passo que nós adotamos foi, junto à equipe técnica do Nudiverse, que é composta por uma psicóloga, Marina Vilar, e uma assistente social, a Thalita Tomé, além dos demais servidores e servidoras do quadro de apoio, estagiários, foi repensar o nosso fluxo de atendimento, fazendo um processo de escuta qualificada desse usuário, dessa usuária, para conseguir repensar a nossa metodologia jurídica. Então, a gente transferiu o primeiro atendimento para a equipe técnica, que a partir dessa conversa com o nosso usuário ou usuária, ia fazer ali um documento técnico que não seria um laudo ou um diagnóstico da condição da transexualidade ou da travestilidade, mas seria, assim, um relato, né? A história daquela pessoa contada em conjunto com a defensoria. Então, é trazer aquela narrativa daquela pessoa para dentro do processo judicial. A gente passou também a ter algumas iniciativas de educação em direitos, para trazer maior transparência e informação sobre a nossa atuação para os usuários. Então, a primeira medida foi a produção dessa cartilha, Conhecendo a Si Mesmo, que traz alguns conceitos sobre a transexualidade, traz informações sobre acesso à saúde, sobre acesso à educação, sobre o nome social e sobre as etapas para se produzir um processo de retificação de nome e gênero. Essa cartilha foi produzida em parceria com a assessoria de comunicação da Defensoria e chegou a ser premiada com o 2º lugar no Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. Uma outra iniciativa de educação em direitos foi a produção muito simplória de um ofício dirigido a instituições públicas e privadas em geral, explicando o que é nome social, por que ele tem que ser respeitado e quais são as medidas que a Defensoria poderia adotar caso uma pessoa transexual ou travesti fosse desrespeitada num banco, numa escola, num hospital público. Hoje, nossos usuários e usuárias carregam esse papelzinho junto das suas identidades, enquanto o processo judicial ainda está tramitando, e isso, nas palavras deles, tem evitado inúmeros constrangimentos cotidianos, seja de sacar um dinheiro no banco, seja de acessar um serviço público básico, elementar do seu cotidiano. E a gente passou, então, também a refletir sobre as teses que a Defensoria utilizava nesses processos. Buscamos construir teses inovadoras que conseguissem trazer uma crítica interdisciplinar à ordem jurídica e social heteronormativa, né? Superando aí uma perspectiva patologizante que traz o sexo biológico como verdade genital, né? Tentando denunciar e desnaturalizar os conceitos biológicos hegemônicos que estão presentes no nosso direito de família, no nosso direito civil em geral. Então, a gente procurou construir essa argumentação a partir de uma teoria queer do direito das famílias, especialmente inspirada na obra do jurista argentino Daniel Borillo.
Então, a gente traz aí esse potencial de denunciar a não neutralidade do direito, pelo contrário, a denunciar o uso dos conceitos jurídicos, especialmente no direito de família, para produzir dominação heteronormativa, para produzir discriminação em matéria de gênero e de sexualidade. A gente produziu também uma pesquisa importante sobre casos individuais para fazer um levantamento do que a gente tinha de estado da arte até então. Então, em 2016, a Diretoria de Estudos e Pesquisas de Acesso à Justiça da Defensoria fez um levantamento de todos os processos que se encontravam judicializados na capital e região metropolitana e chegamos aí a esse número de 170 processos, dos quais apenas 69 tinham sentenças prolatadas. Isso no intervalo de 6 anos. Essa pesquisa demonstrou alto grau de instabilidade e insegurança jurídica, a grande morosidade desse tipo de processo, que chegava a durar até 5 anos em alguns casos, e ela foi levada para diversas instâncias, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que vai prolatar ainda nessa semana, ou na semana que vem, um parecer histórico sobre a opinião consultiva 24, que trata desse tema, e em parceria com a Defensoria Pública da União, a gente levou também essa pesquisa para o Conselho Nacional de Justiça, onde a DPU provocou um pedido de providências. Bom, a partir daí a gente conseguiu ter uma notoriedade bem maior do trabalho do Nudivest e fomos procurados pelo próprio Tribunal de Justiça para criar parcerias. Então, hoje nós deslocamos o ajuizamento das varas de família, varas de registro, para a vara itinerante especializada, para a justiça itinerante especializada na erradicação do subregistro. Então, hoje a pessoa transexual vai ter a sua sentença prolatada no mesmo dia, na capital, no Rio de Janeiro. Então, a gente entende que esse processo foi um processo de litigância estratégica e eu tenho a felicidade de trazer esse dado de que em um ano, desde novembro do ano passado até ontem, a gente tinha 106 sentenças prolatadas pela Justiça Itinerante especializada na erradicação do subregistro. Então, é um número muito maior do que aquele que a gente teve em 6 anos na metodologia anterior. Então, nós levamos essa pesquisa e essa discussão para os usuários e usuárias. A gente teve um evento em janeiro do ano passado para apresentar essa nova metodologia e nós temos hoje um incremento do número de atendimentos, né? Só em 2 anos a gente conta aí um total de 254 pessoas que nos procuraram para essa demanda. Vemos um aumento da confiança dos usuários e usuárias, né? A narrativa deles passou a ser incluída no processo judicial e passou a pautar o judiciário, a pautar essa agenda de promoção dos direitos humanos das pessoas trans e travestis. E a gente, a partir do conhecimento interdisciplinar e da integração do nosso núcleo especializado, com a participação de todos e todas, servidores, estagiários, a gente provoca, então, uma construção de tese subversiva que enfrenta as normas de gênero e que enfrenta a opressão de gênero e sexualidade dentro do sistema de justiça. Então, era basicamente isso. Muito obrigada. A maxime de moradia plena no contexto de um assentamento rural no Espírito Santo, transrelação de interesse na efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana, apresentam Mariana Andrade Sobral, Vinícius Lâmego de Paula, Rafael Melo Portela Campos, Maria Gabriela Gapito da Veiga Pereira da Silva, João Marcos Matos Mariano, do Espírito Santo. Bom dia a todos e a todas. Eu vou, em vez de cumprimentar a mesa, eu vou cumprimentar os meus colegas do Espírito Santo e dizer que eu tenho muito orgulho de vocês, porque todos sabemos das dificuldades que nós passamos no nosso estado e vocês não perdem a vontade de fazer diferente e cumprir o nosso papel de transformação social. Agora eu já posso falar que tem pouco tempo. O meu tema aborda o direito de moradia.
nós, enquanto defensores públicos, ainda discutimos muito pouco essa temática. Das práticas, eu senti falta e acabei até ficando meio isolada para falar desse tema. Nós fizemos um trabalho dentro de um assentamento rural lá no estado do Espírito Santo. Esse assentamento foi constituído em 2009 e possui uma grande vulnerabilidade. Ele se localiza num local de difícil acesso, em 2 estados e 3 municípios entre o Espírito Santo e Minas Gerais, especificamente Ecoporanga, Nanuque e Carlos Chagas, e você vê total inexistência do poder público. Foi garantido o direito de moradia deles de forma extremamente precária, porque não há uma moradia adequada. Eles não estão próximos de hospitais, não estão próximos de escolas, eles não têm direito à saúde garantido, transporte escolar e, infelizmente, quando a Defensoria chegou lá, eles estavam há 9 anos morando em lonas, sujeitos a frio, calor, chuva, em situação realmente repugnante em relação à sua dignidade. O primeiro contato que a Defensoria teve com o assentamento foi através de uma ocupação das mulheres ao INCRA, em que elas pleiteavam a volta do transporte escolar. Elas estavam há 1 ano e meio sem o transporte escolar garantido. As suas crianças, mais de 100 crianças, ou estavam faltando escola, ou estavam indo a pé. Diante dessa condição de vulnerabilidade que foi encontrada e descrita durante aquele atendimento, nós incluímos esse assentamento na primeira Semana Capixaba de Moradia Digna, que foi iniciada lá no Espírito Santo. Então, nós fizemos um encontro, levamos um movimento social de Belo Horizonte chamado MLB, onde foi feito um diagnóstico participativo para que aquelas pessoas construíssem quais eram suas principais prioridades. Na ocasião eu falava, daqui eu preciso de um caderno para anotar os problemas de vocês, mas a gente não consegue resolver tudo, e vocês é que precisam dizer o que é prioridade para vocês. Nessa ocasião foram elencadas 3 prioridades: o retorno do transporte escolar, a inserção no Programa Nacional de Habitação e a individualização da energia elétrica. Em relação a metodologia que foi aplicada, inicialmente foi uma construção coletiva na eleição das prioridades e nós fizemos um trabalho de educação e direitos para fomentar o protagonismo das lideranças femininas, que nos primeiros contatos a gente diagnosticou que já existia, a interlocução com os movimentos sociais para que a gente conseguisse fomentar uma autogestão. O poder público não estava presente, mas a gente percebia que existiam coisas que eles poderiam fazer por eles. E eles estavam aguardando, numa visão até paternalista, que o poder público fizesse. Então, nós fizemos esse trabalho de incentivo e de criação de mutirões para a limpeza de escola e etc. O método de resolução da problemática que foi apresentada variou de acordo com o problema. O primeiro problema, que foi colocado como mais urgente, foi o retorno do transporte escolar. Existia uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual há 1 ano com uma liminar já cassada. A análise jurídica dessa ação civil pública era péssima, então a gente optou em não ingressar na ação, porque ela foi proposta no município de Ecoporanga e a escola era no município de Minas Gerais, e tentar descobrir qual era o problema do não fornecimento desse transporte, porque em 1 ano não constava nos autos ainda porque o transporte não estava sendo concedido. Nós localizamos que havia problema na prestação de contas dessa pequena escola do município de Nanuque, fomos até a escola, auxiliamos o diretor, que também era uma pessoa vulnerável, a prestar contas e com 40 dias esse transporte foi retomado e ele se comprometeu com a Defensoria em realizar um acompanhamento especial àquelas crianças que não estavam frequentando as aulas em razão da falta do transporte público. Passamos então ao Programa de Habitação Rural. O Programa de Habitação Rural, a gente conseguiu inserir eles no programa, foram 68 contratos de habitação, porém existia uma cláusula suspensiva.
a entidade escolhida estava com problemas em outras obras, a Defensoria, junto com a Defensoria Pública da União, fez um termo de ajustamento de conduta e conseguimos que a Caixa Econômica adiantasse a liberação de recursos. Hoje, essas caixas já estão sendo construídas. A única questão urgente que não conseguimos uma solução extrajudicial foi a questão da energia elétrica. Até porque nós tínhamos duas concessionárias que jogavam a responsabilidade para uma e para outra, que era a CEMIG e a EDP. Ficamos um ano tentando essa resolução extrajudicial e antes da inscrição ajuizamos uma ACP. Hoje nós tivemos a liminar deferida, a CEMIG e a Excelsa já iniciaram as obras para a instalação dessa energia elétrica e dia 29 teremos uma audiência, porque hoje a Defensoria entende que a instalação da energia elétrica para eles é pouco. Eles precisam receber danos morais pelo tempo que eles esperaram e pagaram muito mais caro pela não inserção da tarifa social. Então, os benefícios que nós enxergamos em relação a essa prática é a chegada do direito à moradia adequada em comunidades onde nem sequer se conhecia o que é ter direitos. Nosso primeiro trabalho lá foi colocar aquelas pessoas reconhecendo como titulares de direitos, e a Defensoria é a única instituição que se coloca à disposição para chegar até eles. Então, além do trabalho ter sido feito pela Defensoria do Espírito Santo, nós tivemos esse trabalho interinstitucional, porque existia a possibilidade de federalização. Então, nós tivemos que litigar estrategicamente para saber onde é que a gente ia ajuizar, principalmente a questão da energia elétrica. Percebemos que tinha abertura na seara estadual, utilizamos a competência adequada e judicializamos em Acoporanga. O juiz aceitou a CP pela consequência adequada, mesmo compreendendo 2 estados e 2 concessionárias distintas, e conseguimos levar um pouco de emancipação e autogestão para dentro de um assentamento que foi colocado de forma extrema vulnerável. E isso aí é uma transformação que só a Defensoria consegue fazer. Então, eu trouxe uma foto do passado e uma foto do presente. Obrigada a todos. Projeto Virando a Página, da Mariana P. Muniz Capelari, do Rio Grande do Sul. Bom dia a todas e todos. Eu gostaria também de fazer uma saudação breve à nossa banca, a todos os que estão compondo ela e principalmente as colegas do Rio Grande do Sul por estarem nessa coordenação também, não desmerecendo os demais colegas. É uma satisfação estar aqui, como a Lívia bem colocou. Nós bem sabemos que tanto o concurso de teses quanto de prática são talvez o ponto alto do Congresso Nacional. A gente pode perceber o trabalho de todos os colegas e as colegas e de quanta coisa boa está sendo produzida. E a prática que eu trago aos colegas, ela se funda na educação em direitos humanos e cidadania. Nós desenvolvemos essa prática dentro de um programa que nós temos no Centro de Referência em Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, que é um programa chamado Paz com Voz. Sim, ele é uma forma de nós trabalharmos o que aquela letra da música do Rapa fala, de que paz sem voz não é paz, é medo. Então, nós cunhamos de Paz com Voz no sentido de, fazendo uma parceria entre o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento da Defensoria, na pessoa da nossa servidora, que é a Virginia Feix, e o próprio Centro de Referência em Direitos Humanos, a gente busca, através desse programa, afirmar a voz de pessoas e grupos vulneráveis, empoderando esses grupos, fomentando a informação, atuando na construção da subjetividade e autoestima e
dessa forma, como a gente já tinha várias linhas dentro do programa, trabalhando com a sociedade civil, nós buscamos, então, abrir uma nova linha através de um convênio que a gente fez com a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Sul, para prestar capacitação, então, para adolescentes privados de liberdade. No caso, os adolescentes que estavam cumprindo medida de semiliberdade, de internação, com possibilidade de atividades externas. Por que os adolescentes? E eu vou passando alguns slides, na medida que eu tinha um vídeo, mas eu acho que não vai dar pelo tamanho do tempo de passar. Escolhemos essa nova linha através dos adolescentes, e eu costumo dizer porque acreditamos como Gonzaguinha. Eu gosto muito da música Vamos à Luta. Eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Né? E que rojão, eu diria, né? Num país onde a gente teve, de 2005 a 2015, mais de 318 mil jovens assassinados entre 15 e 29 anos de idade, sendo que a cada 100 pessoas mortas, 71 são pessoas negras. Né? Então, dentro desse contexto, nós procuramos desinstitucionalizar esses adolescentes. Foi uma construção que nós fizemos com a Fundação, permitindo que esses jovens, então, fossem até o centro de referência, que é o espaço, então, onde a gente forneceu um auditório que nós temos com capacidade para 30 pessoas, e onde nós, então, fornecemos essas 5 oficinas que começaram inicialmente em 4 e passaram a 5, que duram em torno de 3 horas, essas oficinas, e a ideia era exatamente o resgate da autonomia dos adolescentes, dos jovens, e também dessa desinstitucionalização, porque nós fizemos uma construção com a Fundação, que, vamos dizer assim, se responsabilizou pelo transporte, porque toda a programação pedagógica, o contrato com os oficineiros e as oficineiras, através de um programa que a gente faz, todo se deu através da Defensoria Pública, e nós buscamos isso tudo sem custo, na própria rede, com os nossos parceiros na sociedade civil, e também buscamos isso com os nossos servidores. E aqui um agradecimento especial ao Daniel Caie e à Simone Cruz, que trabalham na ouvidoria da Defensoria Pública e que constantemente participam desse projeto nas oficinas. Então, essa construção se deu no sentido de que esses jovens pudessem se deslocar até o centro de referência, um lugar diferente daquele de privação de liberdade, e que isso se desse sem algemas, sem a presença de agentes, ou seja, os adolescentes chegam lá e permanecem conosco. Nós estamos hoje indo para a 5ª turma já. Esse projeto ele tem 1 ano que nós estamos fazendo. Ao final dessas 5 oficinas, onde nós temos grupos de 10 a 12 adolescentes, nós finalizamos com uma formatura, com a entrega de certificados assinados pelo Defensor Geral. E o que nós buscamos com isso, e aqui tem alguns depoimentos de alguns jovens, não a imposição, né, mas promover o debate, a reflexão sobre temas de direitos humanos e de cidadania, incentivando o desenvolvimento da condição de sujeito de direitos. Nós dividimos essas oficinas em 5, como eu falava, né? Nós trabalhamos a questão do acesso à justiça, direitos humanos e sistema de justiça, e nós conseguimos despertar nos adolescentes, então, a curiosidade e o acesso, por exemplo, à Constituição, que é tão descumprida nesse país, né? Em todos os âmbitos, em todas as ordens, e isso então fez com que nós motivássemos e buscássemos exemplares das Constituições juntos aos nossos senadores, no caso do Estado do Rio Grande do Sul. Violências e discriminação, quando a gente trabalha a questão do racismo, da raça, da etnia, quando a gente trabalha gênero, trabalhamos a homofobia, a transfobia, direitos sexuais, reprodutivos e uso de drogas, e trabalhamos também com as formas alternativas de resolução de conflitos, as mediações, através, então, e tendo por norte a possibilidade de construção de outros caminhos que não pela violência. E, por fim, a gente tem uma oficina que é sobre juventude, educação e trabalho,
onde a gente trabalha as ideias de trabalho decente da OIT, empreendedorismo, onde nós trazemos ex-egressos do sistema para que eles possam, então, contar a sua história, na qual eles viraram uma página, que é o nome do projeto, e que eles possam, então, acessar a realidade desses jovens que muitas vezes nós, enquanto defensores públicos, defensoras públicas, ou a própria sociedade civil, ou os nossos servidores, não conseguimos acessar aquele universo, aquele mundo da qual fazem parte a maioria dos jovens que se encontram privados de liberdade, que nós sabemos que no Brasil é uma realidade comum ao sistema prisional também, são jovens, pobres e, na sua grande parte, negros. Então, a partir disso, a gente pensa e quer resgatar a autonomia, fortalecer a autoestima desses jovens e também, né, a gente pensa que dessa forma nós vamos conseguir reduzir, acreditamos sim que conseguimos reduzir as desigualdades, empoderando as pessoas, fortalecendo a cidadania enquanto método de inclusão social, e aqui eu faço afirmação com base na SUC, que é uma cientista social. E, por fim, embora eu não tenha conseguido passar o vídeo para vocês, que mostra e que nós entregamos ao final de toda a capacitação aos adolescentes um DVD com o vídeo acompanhado do seu certificado, eu queria dizer que a gente acredita com essa prática, como salienta o Boaventura de Souza Santos, que foi aqui referendado em várias falas através da Revolução Democrática para a Justiça, que sem direitos de cidadania efetivos, a democracia, segundo ele, é uma ditadura mal disfarçada. Muito obrigada. Obrigada, Mari. Muito obrigada. Projeto Novo Ciclo Girassol, por o Messi Elmer Vasconcelos Castro, do Amazonas. Bom dia, colegas. Vocês ouviram corretamente. O Messi joga pela Defensoria Pública, não é verdade? Não haveria de ser diferente. Eu inicialmente agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouco das nossas ações, falar da Defensoria Pública do Amazonas e, ao mesmo tempo, aprender tanto com os colegas que me antecederam e que certamente ainda vão contribuir bastante com o nosso conhecimento e as práticas que nós devemos aprender aqui hoje. Essa prática, ela nasce na data de 1º de janeiro desse ano, a data do massacre no sistema carcerário do estado do Amazonas, conhecido como Massacre do Compage. A partir desse evento, a Defensoria Pública do Amazonas vem tentando restituir a dignidade da pessoa humana e trazer normalidade ao sistema carcerário. Para tanto, foi criada uma força-tarefa, da qual eu faço parte, destinada, de modo específico, a analisar processualmente os feitos em tramitação na Vara de Execução Penal de Manaus e a visitar as unidades de cumprimento da pena privativa de liberdade. O público-alvo dessa prática é especificamente as mulheres em cumprimento no regime aberto e semiaberto. E a partir dessa convivência, desse convívio, né, com essas mulheres, foi possível perceber que a principal demanda, além da análise processual, era também a reinserção no mercado de trabalho, o estabelecimento de uma economia própria. E nós convivemos com elas, éramos bastante demandados em relação a essa solução, e após uma pesquisa e um trabalho de rede de contatos, foi possível descobrir que a Agência de Fomento do Estado do Amazonas, uma instituição financeira, tem uma linha de crédito chamada de Banco do Povo, que oferece microcréditos para novos empreendedores. E dentre esses requisitos, não havia necessidade de se apresentar uma certidão negativa de antecedentes criminais. Diante dessa oportunidade, foi possível aliar a demanda dessas mulheres com construindo, efetivando, garantindo, realmente atuando como defensor público na obtenção desse crédito junto à instituição financeira. Nasce aí a prática do novo ciclo, né? Uma reconquista desses espaços sociais, um novo laço com a comunidade maior,
trazendo assim uma atuação positiva, tanto por parte das mulheres, quanto por parte da Defensoria Pública. O nome Girassol foi sugerido pelas apenadas, né, simbolizando tanto a sensibilidade feminina, como também simbolizando fama, fortuna e sucesso, tão indispensáveis para o novo empreendedorismo ali daquelas pessoas. Certamente a metodologia, ela consiste em 5 etapas simplificadas, sendo uma entrevista inicial, uma análise documental, procedimento eletrônico, revisão final e o pedido de crédito propriamente dito. Inicialmente é feita uma filtragem, né, na unidade da Defensoria Pública em relação às expectativas dessas mulheres com os requisitos da instituição financeira. Em seguida, são organizados os documentos. A Defensoria Pública atua, inclusive, na assistência a uma resolução de uma eventual pendência documental. Em seguida, é realizado um procedimento eletrônico para a participação de palestras obrigatórias na instituição financeira e no órgão do SEBRAE local. Por fim, fazemos um novo checklist, né, verificando ali o preenchimento dos requisitos em relação à proposta de ingresso do crédito. E no dia combinado, a bordo do nosso Renault Logan 2008, que nos serve de apoio ali no núcleo criminal, nos dirigimos até a instituição financeira, acompanhando estas interessadas, ali garantindo, trazendo também uma segurança em relação a esse pedido de crédito e evitando também qualquer tipo de constrangimento por parte, até por conta de desinformação de algum servidor. De modo que é a etapa conclusiva e aí realmente é onde a emoção toma conta, é onde nós realmente presenciamos o choro, as lágrimas e ver realmente a esperança de um novo futuro ali se desenrolando nos próprios olhos, né? E certamente que, como defensor público, eu devo reconhecer aqui, diante de vocês, que é um dos momentos mais marcantes da minha carreira, presenciar esse reconhecimento de cidadania. Nas palavras do Tiago de Mello, né, na vida verdadeira, é a vida que não se esquiva, que não se esconde, é a vida a serviço da vida. Tá? Em relação aos resultados, apesar de ser uma prática bem recente, nova, nós já temos diversos projetos em andamento, pedidos de créditos em tramitação, e a título de exemplo, a nossa primeira beneficiada com o crédito propriamente dito, ela adquiriu a máquina de costura e material necessário para alavancar a sua atividade de artesanato. Tá? Nosso último feedback com ela foi bastante positivo, ela mencionou que os negócios vão bem, já inclusive pretende expandir os negócios, né? E nos brindou aí com um convite para padrinhos de casamento no próximo mês, né? No mês de dezembro. Então, coroa assim realmente um novo ciclo de qualidade de vida e de reafirmação social. Concluindo a nossa breve intervenção com um pouco da sabedoria judaica, nas clássicas perguntas de Hillel. Se eu não for por mim, quem o será? Mas se eu for só por mim, o que serei eu? E se não for agora, quando? E hoje aqui nós respondemos: Defensoria Pública pelos defensores, Defensoria Pública para o povo, Defensoria Pública já. Muito obrigado. Tá. A próxima prática é: assim morre o exame de cessação de periculosidade. Apresenta para Patrícia Fonseca Carlos Magno de Oliveira, pelo Rio de Janeiro. Bom dia a todas e a todos os colegas defensores e defensoras públicas do Brasil. Inicialmente, eu gostaria de agradecer profundamente à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e à Associação de Defensores Públicos do Rio, a ADPERJ, que tem incentivado a participação dos colegas que inscrevem práticas
e teses exitosas nos últimos congressos. E isso tem modificado profundamente a cultura institucional, que já foi de perseguição para quem faltava o trabalho para estar aqui intercambiando, e hoje é o investimento numa atuação estratégica que pressupõe um intercâmbio de experiências. E, especialmente, eu queria agradecer à associação e eu sei o nome do designer que eles contrataram para nos apoiar com os PowerPoints belíssimos, que teve a sensibilidade de selecionar fotos de Mônica Embuzeiro, do bloco carnavalesco Loucura Suburbana, que é um bloco do Engenho de Dentro, de usuários do Serviço de Saúde Mental e Atenção Psicossocial do município do Rio, e que trabalha desde Elise da Silveira, são pacientes, né, usuários do Instituto Municipal Elise da Silveira, em que a arte e a loucura, elas se misturam para potencializar tudo aquilo que é o ser humano do louco. Então, foi muito feliz, e aí a Aline e Luciana recebam o meu afetuoso carinho. Essa prática, e assim morre o exame de cessação de periculosidade, ela busca destravar, é uma atuação estratégica dentro do núcleo do sistema penitenciário, mas ela busca destravar os porões do sistema de justiça, aonde estão escondidos e ocultados as pessoas que entraram em conflito com a lei penal em razão da loucura, os inimputáveis que estão internados nos manicômios judiciários. Essas pessoas, via de regra, simbolizam e estão no epicentro de todas as causas de vulnerabilidade que a gente lê nas 100 regras de Brasília. São pessoas em situação de pobreza, são pessoas, via de regra, negras, são pessoas que muitas vezes ainda sofrem a vulnerabilidade em razão do gênero, seja porque são mulheres, seja porque são transexuais, capturados por essa malha da saúde mental e ganham etiqueta de doentes mentais. Então, é uma prática que busca desinvisibilizar, em princípio, essas pessoas. E o paradigma, ela busca, basicamente, uma mudança paradigmática de uma lógica periculosista lombrosiana, que vai perguntar, no curso do processo de execução penal, por intermédio do exame de cessação de periculosidade, apenas para o perito, se aquela pessoa é ou não mais perigosa, e busca adequar a Lei 10.216 e a política em saúde mental, que olha para a estrutura social, ou seja, qual que é a estrutura que a sociedade precisa ter para receber essas pessoas com dignidade. Então, é uma prática que busca enfrentar essa mudança de chave para que elas deixem de estar nos porões do sistema de justiça e passem a ser incluídas. E a gente conseguiu, então, substituir o paradigma periculosista pelo paradigma da atenção psicossocial, matando e sepultando o exame de cessação de periculosidade. Hoje, ninguém mais precisa ser considerado não perigoso para sair do sistema penal, penitenciário, do manicômio judiciário. É importante que a estrutura da rede de atenção psicossocial esteja apta a recebê-lo. E aí a gente faz isso por intermédio do exame multiprofissional e pericial de avaliação psicossocial, o EMPAP. O EMPAP ele é composto de duas partes estruturais. Uma é o exame pericial, a gente não conseguiu dar conta de se livrar do perito habilitado, mas ele senta junto com a equipe que assiste a internação e que é responsável pela construção do projeto terapêutico singular. O passo a passo dessa desconstrução, de forma muito breve, eu queria que aqueles e aquelas que se sentirem provocados possam buscar o texto em que a gente descreve a prática com mais calma. É o que a colega Jeane falou já, o diálogo. A gente precisa primeiro aprender, porque estamos falando de uma prática que está no encontro de saberes e a gente não sabe tudo. Então, a gente precisa conversar com quem está dentro da rede. Essa conversa tem acontecido de formas variadas, em diversos espaços, mas a potência dela tem sido muito incrível dentro do manicômio, em reuniões mensais com os técnicos
de saúde do sistema penitenciário, com os estagiários, com os estudantes das faculdades ali do entorno, com os familiares das pessoas que estão privadas de liberdade agora, com o Ministério Público e o sistema de justiça, que resistem bastante, mas vez ou outra aparecem, com o mecanismo estadual de prevenção ao combate à tortura, porque a pessoa que está internada sem necessidade clínica está em situação de tortura tipificada na lei. E a gente teve um momento em que a gente percebeu que traduzir a fala do técnico de que aquela pessoa estava apta a ser desinternada para dentro do processo penal via pedido de exame de cessação de periculosidade para deflagrar a burocracia da justiça significava uma prática manicomial. E se a gente busca uma sociedade sem manicômios, no marco da Carta de Bauru, a gente busca uma sociedade sem exclusões. Sem exclusão. E aí isso criou um caos, porque eu sou a única defensora que fala em todos os processos, e aí dos variados discursos, a gente conseguiu perceber que existia um consenso em relação à periculosidade, que todo mundo dizia realmente a periculosidade mudou, então o que vai vir para o lugar? Aí a gente construiu com o Instituto de Perícias e com a SEAP, que é a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, uma mudança logística de procedimento, de que o perito não fica mais recebendo o corpo do periciado no Instituto, ele vai até o chão do manicômio, para fazer uma alusão ao chão de fábrica de Marx, e aí ele recebe da equipe eu vou chegar aqui. Ele recebe da equipe esse exame multiprofissional, estruturado. A gente trabalhou num esqueleto desse exame. Eu trago um já feito, já protocolado. Essa pessoa já foi desinternada em 3 meses, coisa que levava um ano e meio, às vezes, 1 ano. E entrega isso ao perito e discute o caso com o perito. Aí o perito tem a parte dele, de fazer um exame pericial de avaliação psicossocial, em que o paradigma não é se a pessoa é ou não mais perigosa, é se ela tem uma estrutura social. Então, todos os elementos que vão estar se ela tem renda, se já tem BPC, se tem documentos, para onde ela vai morar, aonde ela vai ser atendida e ser assistida, em qual endereço do Centro de Atenção Psicossocial, que são os equipamentos da rede. E isso tem que ir para o processo em até 10 dias, e não nos 45 dias do CPP. Todo esse procedimento, ele deixa de ser burocrático, ele foi desburocratizado num ofício, que eu recebo aquela informação de que está tudo ok, e eu mudei minha forma de atender para poder conferir se esses dados poderiam, né, ser fornecidos. Eu faço um xizinho no modelo, entrego na classificação, que é quem tem a agenda, e aí a classificação avisa o perito. Ele faz mais ou menos 5 exames por vez que vai, né, um trabalho denso, e aquilo vai para o processo judicial. E aí, no processo judicial, eu não tenho atribuição ainda, espero ter, quem sabe, né, para fazer as audiências. Então, eu conversei com as colegas que estão vinculadas ao juízo para elas autorizarem que eu fizesse as audiências, e as audiências agora são concentradas. Patrícia. Então, a gente conseguiu, dentre os benefícios, além da garantia do direito dessas pessoas poderem ter uma equiparação de tratamento com as demais pessoas com transtornos mentais, a gente aumentou profundamente o prestígio da Defensoria Pública. Esgotou. Esgotou? Mas não me mostraram 1 minuto aqui. Mostraram? Bom. Enfim. Posso tratar ela diferente dos outros, né? Me dói. A operacionalização de sistemas consensuais eficientes de resolução de conflitos no âmbito da desjudicialização. Paula Cunha da Silva Denadai, Alessandra Damasceno Guedes, Célia Simone Filocrião Gonçalves, Clívia Renata Loureiro Croelhas, Juliana André de Oliveira, do Pará. Pode começar? Já?
Bom dia a todos, bom dia aos membros da banca. Eu vou tentar ser rápido que nem os colegas anteriores. Vamos ver se eu consigo. Eu convido vocês, neste momento, a compartilhar da experiência da Defensoria Pública do Estado do Pará em vivenciar no seu dia a dia a utilização das técnicas de desjudicialização ressignificadas, com um novo olhar, um olhar sistêmico. Bem, como tudo começou, não é surpresa nem para mim, nem para vocês, que nós, enquanto defensores públicos, temos uma rotina diária recheada de uma demanda significativa. Demanda essa que acaba nos levando a um caminho do atender e ajuizar. Ocorre que esse padrão de atendimento do simples ajuizar acaba nos levando a uma constatação, principalmente na área em que eu atuo, no direito de família. A maioria dos nossos assistidos que são atendidos dentro desse padrão de atendimento do simples ajuizar acaba retornando à nossa casa, à Defensoria Pública, por um outro motivo, pelo descumprimento de uma sentença judicial que muitas vezes lhe foi imposta. Daí, iniciou-se os questionamentos na Defensoria Pública do Pará. Será que esse caminho, será que essa forma de acesso à justiça seria a ideal para os nossos assistidos? E concluímos que não. Concluímos que precisaríamos de um novo olhar, de uma nova forma de acesso à justiça. Precisaríamos criar um novo paradigma. Daí surgiu a ideia e a necessidade de lançarmos mão de técnicas de desjudicialização. Não só as tradicionais, aquelas que nós estamos acostumados, que é a conciliação e a mediação, mas lançarmos mãos de novas ferramentas de desjudicialização, como a percepção sistêmica, a constelação familiar e a justiça restaurativa. Técnicas estas que passaram a fazer parte do nosso dia a dia na Defensoria Pública do Estado do Pará, passaram a fazer parte do nosso atendimento diário, onde nós procuramos sensibilizar, conscientizar, desarmar e empoderar o nosso assistido. Nós procuramos colocar o assistido como o verdadeiro protagonista do seu conflito, como aquele assistido que, após receber um atendimento sistêmico prestado pelos defensores públicos e sensibilizado e empoderado, ele, por si só, consegue vislumbrar qual é a melhor solução para o seu conflito. Ele passa a ser um agente capaz de decidir qual é a melhor solução para o seu problema e não mais delegar a terceiros, ao judiciário, por meio das ações judiciais. E assim, conseguimos implementar na Defensoria Pública do Estado do Pará, na nossa rotina diária, as 3 leis sistêmicas: o pertencimento, a hierarquia e o dar e receber. O pertencimento, à medida que o nosso assistido, recebendo esse tipo de atendimento sistêmico e diferenciado, o sentimento dele é de que ele pertence à nossa casa. Hierarquia e ordem, na medida em que, ao colocarmos no topo da pirâmide como o verdadeiro protagonista da sua vida e agente capaz de decidir o seu conflito. E a terceira lei sistêmica do dar e receber, nós procuramos dar diariamente na sede da Defensoria Pública do Estado do Pará um atendimento humanizado, célere e eficaz. E recebemos em troca não só a gratidão, mas a satisfação do assistido em ter recebido um atendimento diferenciado, o atendimento sistêmico. Assim, conseguimos implementar na Defensoria Pública do Estado do Pará a democratização do dizer o direito. É o nosso assistido conseguindo dizer o seu próprio direito e não mais o judiciário que diz o direito dele. Conseguimos a ressignificação da missão institucional da Defensoria Pública. É a Defensoria Pública tendo um novo papel em nossa sociedade. Agora a nossa colega irá dar continuidade à metodologia. Como funciona a nossa prática no dia a dia. Então, é chegada a hora de explicarmos a metodologia da prática exitosa da Defensoria Pública do Estado do Pará. Esclareço logo aos colegas aqui que é uma metodologia muito diferente da qual nós estamos acostumados, nós operadores do direito. Porque nós fomos treinados a brigar, fomos treinados a judicializar, fomos treinados a recorrer até as últimas instâncias. E, com isso, nós prorrogamos o processo sem perceber que também prorrogamos o conflito.
ocorre que percebemos também que nós estamos perdendo a capacidade de dialogar, de ouvir o outro. Estamos perdendo a capacidade de, numa percepção sistêmica de um atendimento, verificar o que tem impedido esse assistido de tabular um acordo, geralmente em traumas pessoais de suas relações. O acesso à justiça tem merecido um novo olhar, e é um olhar sistêmico. A Defensoria Pública do Estado do Pará, atenta a isso, tem realinhado sua identidade funcional junto à comunidade. Como? Criou um fluxo específico de desjudicialização. Nele, os assistidos são colocados para assistir uma palestra, que chamamos de palestra sensibilizadora, que nada mais é do que uma percepção sistêmica. E ali são trabalhados conceitos de sistema. Nosso primeiro sistema é o sistema familiar. Crenças, valores, comportamentos que impedem a tabulação de acordos. Presta atenção, o nosso assistido sem voz, o nosso assistido que não sabe se expressar, termina a palestra empoderado, capaz de autogerir seus conflitos. Aquela percepção da palestra é encerrada no gabinete do defensor público. Sim, porque ali na Defensoria Pública do Estado do Pará nós temos uma comissão sistêmica. E essa comissão, todos ali têm formação e têm olhar sistêmica. Ali termina a percepção sistêmica quando o defensor alinha os valores das partes e tabula um acordo. Se não conseguir, são encaminhados a uma constelação familiar individual. E só então, frustrada essa constelação familiar individual, são encaminhados para uma via judicial. E importante ressaltar também que naquele dia, no prédio da Defensoria Pública, nós invertemos. Quem está na nossa casa, na casa do assistido, é o promotor e é o juiz de direito. Eles vêm priorizar e assistir o assistido. O assistido sai com o título executivo judicial em mãos, resolvida a sua vida. Querem saber também? Muitos sequer sobem para o gabinete do defensor. Quando termina a palestra, eles resolvem suas vidas ali mesmos, empoderados. É fantástico, é transformador. Quero dizer de vocês que o domínio dessas ferramentas confere alta performance. Os resultados são incríveis. Empoderamento do assistido. Até o CNJ criou uma aba específica no processo judicial eletrônico do Estado do Pará, só para esse nosso projeto. Os números também são incríveis e não nos deixam mentir. 685 pessoas atendidas, 671 acordos tabulados. Nós podemos comprovar isso no vídeo que nós vamos assistir. Obrigada pela atenção. É a Defensoria Pública com um novo olhar, um olhar sistêmico.